Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como é uma escola particular aqui nos Estados Unidos. A gente está indo agora na escola da Chloe para vocês conhecerem lá. A gente vai conversar com a Marcela, que é diretora pedagógica da escolinha, e o Marcelo, que cuida de toda a parte administrativa. E gente, eles são brasileiros e foi um dos motivos que eu escolhi colocar a Chloe lá. As aulas lá são em inglês, mas tem alguns professores que falam português. Eu queria muito que ela tivesse um pouquinho de contato com o português lá, e vocês vão entender, a gente vai conversar com a Marcela e vocês vão entender como que é a adaptação de uma criança brasileira nos Estados Unidos, numa escola americana. Vamos lá, a gente tá indo em Winter Park, que é onde fica a escola da Chloe. Gente, o Winter Park é lindo, eu adoro lá, tem um centrinho histórico super bacana, com vários restaurantes, vários barzinhos, vários lugares para as crianças passear. E no centrinho você também pode pegar um trem para fazer um passeio por Orlando, que é um passeio lindo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Bom, vamos lá buscar a Chloe e conhecer a escolinha. Amores, nós vamos falar com a Marcela agora e a gente vai saber o valor da escolinha, como que funciona, quais as diferenças das escolas americanas para a escola brasileira. A gente vai saber de tudo. Vamos lá. Oi, tudo bem, Oi, Duda? Tudo Tudo jóia? Má, queremos conhecer a escolinha. Pode mostrar pro pessoal aqui? Claro, vamos conhecer a Babyland. Isso, e tirar todas as dúvidas dos brasileiros que tem em saber como é uma escola particular aqui. E olha, gente, que gracinha. Eu adoro esses tetinhos de nuvem, olha. Esse aqui é o nosso sistema de câmera. Na verdade, os pais têm acesso a esse sistema, mas a gente aqui na frente, na recepção, a gente também tem acesso a isso diariamente. Gente, eu olho todo dia, eu sempre vejo o que a Chloe tá fazendo, é muito legal. Ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho do dia da Chloe. Bom, gente, agora a gente veio aqui para uma salinha para poder conversar com vocês, para tirar todas as dúvidas. Primeira pergunta, que eu acho que é o que o pessoal tem dúvida no Brasil. Qual que é a diferença de uma preschool, que é a escola que nós estamos hoje, que é a Babyland, né, para uma daycare, né, para uma creche? Qual que é a diferença? Sim, essa é uma dúvida que muitos têm e muitas pessoas desconhecem, na verdade, qual é essa diferença. Uma preschool, que é uma pré-escola, ela, além de dar todo aquele carinho, aquele cuidado diariamente que a gente faz com as crianças, que a gente oferece a essas crianças com muito amor, a troca de fraldas, a alimentação, enfim, todo esse cuidado, as brincadeiras, a gente também educa, a gente também ensina. Nós trabalhamos também aqui, por ser uma preschool, né, uma pré-escola, a gente também diz que é uma academia pré-escolar. A gente trabalha com lesson plans. O que são lesson plans? São planos diários que a gente cria, a gente desenvolve esses planos para que a gente possa ensinar, educar essas crianças. E o interessante é que, fora isso tudo, óbvio que a gente dá esse amor, esse carinho, esse cuidado, as crianças, elas aprendem brincando, interagindo, experimentando, e assim a gente vê um desenvolvimento delas diários. E o legal disso, o mais legal disso tudo, Duda, é que a gente passa para os pais no final de semana, através do nosso aplicativo, esse resumo diário do que foi feito todos os dias durante aquela semana, para que eles possam acompanhar o que seus filhos estão aprendendo e também treinar com seus filhos em casa, sabe, praticar, para que a criança possa estar explicando, demonstrando o que aprendeu, o que foi que ela fez, o que ela brincou, o que ela descobriu
durante todo esse período. Não, Mai, eu acho fantástico, assim, porque esse aplicativo, gente, dá tudo, assim, o dia todinho da criança, o que ela fez, o que ela aprendeu, o que ela comeu, foto dela aprendendo. Eu, assim, fico o dia inteiro, assim, ansiosa pra saber que horas que vai ver a foto, o que a Chloe fez. Isso é muito legal, eu acho o máximo. Eu vou, inclusive, gente, vou deixar o link aqui da Babyland pra você que mora em Orlando ou conhece alguém que mora em Orlando e tem criança pequena, pra vocês conhecerem, porque, assim, eu tava muito receosa de pôr a Chloe na escola, te falei quando eu vim aqui, porque ela era muito pequenininha e tal, mas a Chloe, ela precisava interagir com criança. A Chloe, assim, foi a criança de pandemia, que não conhecia nada, não conhecia ninguém. Quando ela viu a criança pela primeira vez na rua, ela agarrou a criança, então ela precisava sair de casa. E aqui me deu tranquilidade, porque eu tenho todo esse acesso e também, pelo fato de vocês falarem português, né? Embora a escola seja americana, as aulas são em inglês, a gente tem esse conforto de ter vocês falando português, né? Isso. Eu costumo dizer, na verdade, para todos os pais que a nossa escola é uma escola multicultural. A gente tem crianças aqui de todos os lugares do mundo. Verdade. A gente tem professores aqui. Metade do nosso staff, dos nossos funcionários, falam espanhol e a outra metade português. Hello, welcome. We're here in Babyland Bilingual Academy and today we have Movie Day. Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos reunidos com nossos alunos porque hoje é o dia de cinema na Babyland Academy. Hola, bienvenidos. Estamos aquí en Babyland Bilingual Academy. Hoy tenemos cine con los niños. Eles têm todos os certificados que são requisitados pelo DCF, que é o Departamento de Crianças e Famílias. E fora isso, o interessante é que a gente ensina, por ser uma escola bilíngue, a gente ensina essas crianças diariamente essas duas línguas. Muitos pais têm a dúvida, não vai ficar confuso? De forma alguma. As crianças, por serem muito pequenas, o cérebro trabalha como uma esponja, absorve tudo aquilo que elas aprendem, tudo aquilo que elas escutam. Então a gente percebe muitas crianças que chegam aqui e que às vezes acabam falando em casa só ou português ou só espanhol, que é o que deve ser feito diariamente em casa. Você jamais pode parar de falar a sua língua. Vamos aproveitar que você está falando sobre isso, sobre adaptação então do brasileiro que vem para cá. A gente fica com muito medo, eu recebo um monte de gente perguntando, Duda, meu filho é muito pequenininho, como é que eu vou morar aí nos Estados Unidos, como é que ele vai aprender? Como que é essa adaptação da língua e como a gente, como os pais, né, tem que lidar com isso? Aproveitando que você já entrou nesse assunto. Sim, a adaptação ela tem que ser da maneira mais suave possível, porque assim, para a criança, na verdade, já é uma mudança, né? Já está longe de alguns familiares, então isso para ela já é uma grande mudança. Aí chega aqui num lugar onde ela escuta outra língua. Aí os pais, eles ficam mais apavorados que a criança, porque na verdade a criança ela não está tão preocupada com isso. A criança, quando ela vê outra criança, tudo que ela quer, sabe o que é? Brincar. Ela não quer saber se ela vai estar entendendo ela, se ela não vai estar. E isso que é o que faz ela aprender. Sabe por quê? Porque ela não tem vergonha de errar, ela não tem vergonha de falar. E nós adultos tendemos a ficar um pouco mais atrasados nesse processo. Por quê? Porque a gente tem esse medo, essa vergonha de estar errando. Então a criança ela não está preocupada com isso. Ela vai chegar, ela vai ouvir outras línguas além do inglês, mas a gente está sempre aconselhando todas as famílias a continuar falando a sua língua mãe, enfim, a sua primeira língua em casa, para que essa criança não perca. A maior preocupação é perder a nossa língua mesmo, né? Exatamente. O português. E eu tenho amigos assim que a criança, por eles acabarem falando inglês em casa também, acabou perdendo o português. Eles nem gostam de falar o português. Sabe o que é o triste? É que quando essa criança cresce, se torna um adulto, ela vai culpar os pais. Por não ter mais de uma língua além do Exatamente. inglês, né? E, gente, aqui Orlando, por exemplo, recebe muitos turistas de tudo quanto é lugar do mundo. E as empresas querem funcionários que tenham inglês, mas que tenham o português e o espanhol, que aqui Sim. é predominante, né? Quanto mais línguas você tiver, melhor. A oportunidade, é o que eu explico para os pais, a oportunidade sempre vai ser daquele que sabe falar mais línguas. E por isso é importante que a gente não tenha essa pressa, esse desespero de ter que ficar falando com a criança em inglês em casa, porque ela já vai falar todo o tempo. Você tem que se preocupar de manter a sua língua. E com relação à idade, né? Qual a idade a criança tem que ter para entrar aqui e até qual idade o máximo que ela pode fazer uma preschool? Então, ela, na verdade, como ela está numa pré-escola, preschool, ela já pode entrar a partir de 6 semanas. Bem pequenininha. 6 semanas, a gente
E assim, é interessante a gente explicar para os pais que deixa de ser creche, como eu já tinha explicado, porque a gente não só cuida, mas a gente ensina, a gente trabalha todas as áreas daquela criança, em vez de só ter aquele cuidado diário, entendeu? Então, ela pode entrar com 6, na verdade, ela entra com 6 semanas, né? E aqui na escola, no preschool, ela fica até os 5 anos. Ela vem pro programa do VPK, que é um programa voluntário, tá? É um programa, por isso tem o nome de VPK, é um programa voluntário pré-kindergarten, que é o pré-alfa. Ele é um programa subsidiado pelo governo, tá? E esse programa, na verdade, ele é oferecido por 3 horas apenas, mas a gente entende aqui na Babyland que 3 horas não é o suficiente. Então a gente acrescenta mais 1 hora. Então a gente oferece 4 horas para essas crianças que têm esse programa. E é muito fácil, qualquer criança pode qualificar, não importa o seu status migratório. Qualquer criança pode qualificar para esse programa. E aí ele simplesmente não tem nenhum custo. Mesmo sendo aqui uma escola particular, Sim. ele pode estudar aqui. Sim, é um programa que a gente oferece de 8h30 a 12h30 e a gente inclui o almoço. E o legal é que não acaba por aí. Logo depois do programa, a gente oferece um outro programa que se chama Before and After School, que é o antes e o depois do horário escolar, onde a gente trabalha com 2 escolas que são próximas aqui da nossa escola por conta da logística. A gente leva essas crianças até a escola e busca essas crianças, onde os pais deixam elas aqui de manhã bem cedinho, 6h30, 7 horas. Elas tomam um café, a gente leva elas para a escola e depois novamente a gente retorna para buscá-las. E aí elas têm o snack, o lanche da tarde, é onde os pais voltam para buscar elas aqui. Mai, agora conta para o pessoal, quais são as principais diferenças de uma escola brasileira para uma americana? Porque eu não sabia, gente, inclusive trouxe toalha para a Chloe e ela falou, não, toalha nem pensar, conta por quê. Então, na verdade, aqui nos Estados Unidos, a gente tem um certo cuidado que tem que ser um pouco diferente daí do Brasil, né? Por conta de processos judiciais. E aí a gente tem que ter esse cuidado e é um cuidado, assim, diário. A gente passa, para que é muito comum os pais entenderem, principalmente da cultura americana, que você tem que, assim, keep your hands to yourself. É uma coisa que você aprende sempre. Aqui, como eu explico para todos os nossos pais, que nós somos, né, latinos, a gente tem aquela coisa de abraçar, de beijar, de pegar. Então, eles já entendem isso. Porque, assim, se você vai para uma escola tradicional americana, eles não têm esse contato físico com as crianças e que a gente entende que é muito importante porque eles são crianças. Eles não entendem que eles não podem ser abraçados e beijados. Então, assim, a gente já explica, deixa bem claro que aqui é assim, desde o momento que eles vêm a primeira vez aqui, eu já abraço, já beijo, Já e eles já entendem isso. A gente não pode dar banho, são não bebês. tem que encostar na criança. São bebês, muito, são né? crianças muito pequenas que a gente até entende que seria maravilhoso se a gente pudesse dar aquele banho, né, igual aí no Brasil, mas aqui, infelizmente, a gente não pode. Outra coisa que a gente também não pode é escovar os dentes. Por quê? Eu não entendi. Por que não pode escovar os dentes? Então, eles entendem que se a escova fica isolada num saco plástico, ela está... E os dentistas vão assistir isso e não vão entender nada, e eu também não entendo nada disso, mas é o que eles falam. E a gente só tem que seguir as regras. A gente não pode deixar as escovas isoladas, nem fechadas. E também eu não posso deixar a escova uma perto da outra. E é importante você falar dessa diferença dessa escolinha para uma escola tradicional americana, porque eu vejo que eles são muito fechados, assim. Então, assim, mordeu 3 vezes. Se tá na lei, que é 3 vezes, a terceira, independente de qualquer coisa, eles expulsam, eles não levam em consideração a criança, o que aconteceu. Eles são muito assim, né? Eu digo inclusive até adaptação. Eles tendem também, eu digo isso porque eu tenho muitas famílias de brasileiros que vêm de longe, que dirigem 1 hora para chegar até aqui na escola, porque levaram em outra escola onde a criança chorou o dia inteiro. Eles não têm muita paciência, vamos dizer assim, para lidar com isso, porque as crianças americanas, elas praticamente já crescem entendendo que elas não podem chorar. E é uma coisa que é assustadora. E assim, elas já chegam aqui já como se estivessem aqui desde que nasceram, entendeu? Você sabe que teve um episódio com o Jeanzinho pequenininho na escola, foi a segunda escolinha que eu coloquei ele aqui, que era americana mesmo.
E aí ele caiu, eu cheguei lá na escolinha, ele tava com o joelho todo machucado e assim, vermelho, de tanto que deve ter chorado. E aí eu falei com a professora, eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, ele caiu e se machucou. Aí ela falou assim, e ela falou isso pra mim, olha, mas não pense que eu peguei seu filho no colo, que eu fiquei assim, pra ver se ele tava melhor. Ele é menino, ele caiu, ele tem que saber levantar. Ele tinha 2 aninhos. Então assim, não vou passar a mão na cabeça do seu filho, entendeu? Ele caiu, eu vi que não era nada sério e eu esperei ele levantar e ok, aí depois eles passaram uma aguinha e assim, enfim, né? Nós educadores aqui, a gente não pode estar julgando né, essas outras escolas porque isso faz parte da cultura. Verdade. Mas a gente não trabalha assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ter uma noção aí de valores. Lembrando assim, gente, que cada escola tem um valor, cada região, né, tem um valor, cada estado, então muda bastante. Mas aqui na Babyland, só para as pessoas terem uma ideia, quanto que custa, lembrando que aqui a gente paga semanal a escola e várias outras coisas a gente paga por semana. Qual que é o valor aqui? Sim, e também a gente trabalha com 2 programas, o programa de meio período e o programa integral. Então, para os mais velhos é a partir de 220 e para os mais novos, os bebezinhos, é a partir de 280. Eu deixo aqui na descrição para vocês verem todos os valores. Lembrando, gente, que tá incluso toda a comida, toda a refeição das crianças. Você não faz nada, você só traz e deixa. Isso, a única coisa também que a gente pede para os pais trazerem, né, para a escola são as peças de roupa extra. Aqui na escola, a partir dos 2 anos, eles também usam uniforme. A Chloe daqui a pouco vai estar usando uniforme. Ela já tem uniforme. Eu não vejo a hora de colocar. Sempre eu coloco para ver se ainda tá grandinho nela, mas vai ficar tão lindo. A partir dos 2 anos, eles já começam a usar uniforme. E fralda, o lencinho umedecido e a pomada se eles assinarem o formulário. E agora, mas sobre o programa de férias, que agora é férias, né, gente? Aqui as férias das crianças duram uma eternidade. É quase 3 meses de férias, né? E aí, as escolas como a Babyland, eles têm um programa tanto para quem é aluno e para quem não é aluno, né? Exatamente. A gente abre, na verdade, o Summer Camp, né, que é a colônia de férias, para a comunidade, para todas as pessoas que têm esse interesse. Só que a gente faz até os 8 anos de idade. Entendi. E aí, gente, tem assim, cada dia é uma atividade nova. Então, teve esses dias para as crianças brincar com água. Sim, tem o dia de sorvete, Olimpíadas, hoje é dia das Olimpíadas. Cada dia tem um tema para que elas possam ficar assim, esperando chegar o dia seguinte para estar participando dessa colônia de férias, que é uma coisa que elas não esquecem jamais, né? E a gente cobra um valor bem legal, bem interessante para as famílias. A gente cobra um valor de $170 por semana. Para que elas possam ficar aqui o dia inteiro. Chega aqui bem cedinho, toma café, almoça, tem 2 lanches da tarde e fora isso elas participam de todas essas atividades. E esse valor, gente, tá muito bom mesmo, porque geralmente eu vi assim, por volta de 250, 300 é a média de valor, né? De um summer camp, mais ou menos. Bom, gente, Mar, quero agradecer aí. A Marta vai, meu Deus, ela fica toda sem graça. Mas foi ótima, obrigada. Eu que agradeço. Por contar um pouquinho da escola. Vocês viram aí como é a escolinha e agora a gente vai buscar. Posso buscar a Chloe? Claro, vamos lá buscar a Chloe. Vamos lá então. Gente, vamos lá pegar a Chloe na salinha. Ela não está na salinha dela agora. Vamos pegar ela aqui. Chloe! Ai, meu amor! Você tá com os amiguinhos? Oi? Você tá bem? Hein? Dá oi, sim! Na sua escolinha, vamos pra casa agora? Você quer colo? Dá oi aqui. Tchau, obrigada. Fala tchau. Dá oi. Bom, gente, se vocês gostaram de conhecer a escola da Chloe, comenta aqui, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Beijo, dá beijo.